tá? Como é que eu faço para acessar esse tal de sistema DOF? O que eu preciso para conseguir acessar o sistema? Tem alguns requisitos necessários. O primeiro, e o mais importante, é a inscrição do usuário, e aí pode ser pessoa física ou jurídica, no CTF do IBAMA. O CTF, nós citamos ele na aula passada, é o Cadastro Técnico Federal do IBAMA. No caso do consumo e transporte, comércio de madeira, tem que estar inscrito no CTF APP, que é de atividades potencialmente poluidoras. Além disso, você faz o seu cadastro. Enquanto você está lá se cadastrando, você vai ter que dizer quais são as atividades que você ou a sua empresa praticam. Para você ter acesso ao sistema DOF, porque como eu falei, o sistema DOF é só um dos sistemas integrados, né? Então, o CTF serve para todas as atividades poluidoras que tem no país. Então, desde indústria química, até manejo de fauna silvestre, criação de periquito, né? Tá tudo dentro do CTF. Eu falando porque eu analisei hoje o processo com criadora de psitacídea, eu fiquei com periquito na cabeça. Mas tá tudo lá dentro do CTF. Então, para você acessar o sistema DOF, você vai ter que ter ou escolher atividades que sejam compatíveis com o controle florestal, tá? Nós vamos passar por quais são essas atividades. Se você escolher a atividade errada, você não consegue acessar o sistema, você não vê o sistema DOF. Quando você entrar lá no CTF, você não vai enxergar a opção DOF e DOF+. Você fala, ué, mas eu fiz o cadastro. Veja as atividades que você escolheu, certo? Esse é o primeiro filtro. Outra coisa é que você precisa estar com o cadastro regular no CTF. Para isso é necessário o pagamento das taxas de controle ambiental. E aí eu vou ensinar para vocês descobrirem como que eu sei se essa atividade paga taxa ou não, certo? Algumas atividades são isentas, como por exemplo armazenamento de madeira, que a gente orienta as construtoras a utilizar. Elas já pagam o APP por causa da construção civil, né? Mas elas não precisam pagar mais, por exemplo, para armazenar essa madeira, ou ainda o transporte de madeira, que é uma atividade fundamental para quem quer emitir DOF. Afinal, lembre-se que o DOF é um documento de transporte. Se você não tem atividade de transporte, não tem veículo cadastrado, você não emite DOF. Mas essas dicas eu vou dar mais pra frente de novo. Então, você paga as taxas, emite os relatórios, o seu cadastro opera direitinho, né, o sistema, o seu cadastro se mantém regular. Outra dica que eu dou do CTF é o seguinte: o CTF do IBAMA, mesmo que não tenha nenhuma mudança, você precisa reemiti-lo a cada 6 meses, tá? E lá no botão clicar, emitir a ficha do CTF, tá? Porque essa emissão, ela funciona como uma espécie de atualização do sistema. Inclusive, se você alterar algum dado no seu CTF, não basta salvar isso aí, você tem que emitir a ficha do CTF, porque ele vai salvar, atualizar o sistema, e aí sim aquelas suas alterações vão aparecer, e você vai ficar regular. Se você fizer alguma alteração no seu cadastro, seja de endereço, seja de atividade, e não clicar em emitir a ficha do CTF, né, vai ficar irregular. Aí você fala, mas como que tá irregular? Paguei todas as taxas, eu entreguei o relatório anual do IBAMA. O que tá acontecendo? Falta ir lá e clicar, emitir, tá? Então fica essa dica. Qualquer atualização, emita o certificado do CTF. Não fiz nenhuma alteração, a cada 6 meses, entra lá, emita o certificado do CTF, tá? Isso vai manter o seu cadastro regular. Ele não vai bloquear nenhuma das suas atividades, ok? Além de tudo isso que eu falei, é necessário possuir uma origem cadastrada, se for o caso, homologada, para poder gerir os créditos florestais, né, que estão sendo recebidos. Como eu falei agora há pouco, né? Eu preciso ter um lugar para armazenar o que eu estou recebendo, ou eu preciso ter um lugar para armazenar o que eu acabei de cortar antes de eu vender. Então, esse local, digamos assim, onde eu vou fazer a gestão, esse local virtual, mas que também existe na vida real físico, né? Onde eu vou fazer a gestão dos recursos, chama-se origem. Então, em alguns casos, basta cadastrá-la. E esse cadastramento é quase que automático. Em outros casos, ela precisa ser homologada pelo órgão ambiental. E eu vou falar disso hoje ainda, certo? Além disso, eu não citei aqui, mas o sistema DOF exige para a operação um certificado digital do tipo A3, ou seja, um certificado digital individualizado da pessoa, do CPF ou do CNPJ da empresa. As empresas estão acostumadas com aqueles certificados do tipo A2, né, que é instalado na máquina, no sistema da empresa. Então, todo mundo que está operando o sistema consegue assinar documentos, consegue, né? Esse tipo não serve para acessar o sistema DOF, precisa ser o individualizado, tá? É do tipo A3. Geralmente tem card ou é um pendrivezinho, tá? E aí tem várias empresas que trabalham com isso. Então, sem isso, você também não opera o sistema DOF. Aqui tem um passo a passo, resumidinho, com o link para inscrição no CTF-APP, tá? Nós não vamos passar por todas as etapas, mas aí eu pus tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, tá? O caminho que vocês acessam. Mas o início é aqui, ó. Essa é a página atual do IBAMA. Você vai acessar. IBAMA é simples, tá? ibama.gov.br. Não tem segredo a página. Aí você vai acessar serviços, como tá aqui destacadinho, cadastros, login de serviços, e aí você vai selecionar o cadastro técnico federal, certo? E logo depois a opção cadastro de usuário para acesso ao portal de serviços do IBAMA. Aí você vai preenchendo, é bem intuitivo, tá bom? Não tem muita dificuldade. Nesse primeiro acesso, tem duas formas de acessar. Como eu falei, o certificado digital é para o sistema DOF, mas o CPF do IBAMA não existe o certificado digital. Então você pode cadastrar o CPF, o CNPJ com uma senha e acessar inserindo login e senha. Então não tem problema nenhum. Você cria um login e senha, faz o seu cadastro, certo? Ou se você já tem o certificado digital, porque eu vou mexer com DOF, já sei que eu vou precisar, você pode também clicar ali embaixo e aí vai pedir a senha do certificado digital direto. Aí você pode acessar direto com o certificado digital da empresa, ok? Vamos então às atividades que dão acesso ao sistema DOF. Gente, dentro do CPF do IBAMA, tem muitas atividades, tem uma imensidade de afinidades. E aí, a IN6 de 2013 traz as novas nomenclaturas. Está alterada aí em 2011, né? Traz as novas nomenclaturas. Tinha tantas atividades que aí nessa IN de 2018, o IBAMA fundiu algumas delas. Então, empresas que fazia tempo que não atualizavam, entraram lá no CTF e viram, mas a minha atividade mudou, o que aconteceu? É porque essa IN de 2018, a 11 de 2018, alterou o nome de algumas atividades. Mas as empresas, essa alteração foi automática, feita pelo IBAMA, e as empresas não perderam acesso a nada, tá? Mas mudou o nome. Então, eu estou trazendo aqui para vocês a nomenclatura nova já das atividades que dão acesso ao sistema DOF. Aí eu quero lembrar vocês de novo que na escola do IBAMA, no site lá do IBAMA, né, você acessa a escola do IBAMA, tem vários cursos gratuitos, bem legais. Eu fiz o do CTF-APP, ele é bem completo, começa desde o início da criação das taxas ambientais lá na Política Nacional de Meio Ambiente, da legalidade, discute a legalidade ou não da cobrança, justifica, passa por várias atividades. Eu vou mostrar para vocês aqui uma ficha técnica de atividade, vou mostrar onde vocês acham ela, e vou mostrar um resuminho dela, tá? Porque essas fichas são muito extensas. Lá eles passam pelas fichas, explicam cada campo, então para quem é consultor, para quem trabalha com licenciamento, para quem trabalha muito com essas atividades, eu recomendo o curso do CTF-APP do IBAMA, é bem bacana, tá? Ele é um pouco longo. E você só tem certificado se passar na provinha. Então não dá pra calcular essa aula que não me interessa, você tem que assistir, tá? Tem que assistir tudo e tem que fazer a prova depois. Mas é tranquilo a prova, não é difícil não.
Então vamos lá. Vamos às atividades que dão acesso ao sistema DOF. Começando com as mais óbvias, né? Atividades do código 7. Código 7 são todas aquelas relacionadas à serraria e desdobro da madeira. Então, todo mundo que tem tora vai ter atividade 7. Todo mundo que corta madeira para vender para o cliente, atividade 7. Eu corto madeira para fabricar alguma coisa, atividade 7, tá? Então, essa é da indústria madeireira em geral, é a principal. Então, nós temos 7.1, serraria e desdobramento de madeira. 7.2, preservação de madeira, né? O pessoal que faz tratamento da madeira. 7.3, fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada. 7.4, fabricação de estruturas de madeiras e móveis. Aí a gente começa a sair um pouquinho da 7 e para as outras não tão óbvias assim, que são importantes para quem trabalha com silvicultura, como está escrito aí, né? É plantio comercial de espécies nativas, por exemplo, e exóticas também. No caso do CTF-APP, entram todas essas atividades, tá? Então, quem planta eucalipto ou quem planta guarandi, por exemplo, para corte, né? Então, a gente tem principalmente silvicultura, as atividades 21.92 e 21.93, que tem a ver com exploração e corte de madeira plantada. Todas essas dão acesso ao sistema DOF, tá? Exploração econômica da matéria-prima florestal, que ela é atividade que quem vai fazer o licenciamento, quem vai fazer a supressão da madeira precisa ter. Então, a pessoa que vai solicitar uma autorização de corte da madeira precisa ter essa atividade de exploração econômica de matéria-prima florestal, tá? Que são a 22, a 20-2, né, não é 22, e a 20-63. Ainda temos a atividade de importação ou exportação de flora nativa brasileira, atividade 20-22. O armazenamento de produtos florestais, como eu dei o exemplo aí das consultoras, vamos falar um pouquinho mais delas hoje, que seria 20-50. Comércio atacadista ou varejista, que é onde a gente vai comprar madeira, né? Loja de material de construção, madeireira, esses grandes aí que vendem, né? Não vou falar nome aqui porque ninguém tá pagando royalties, mas essas lojas grandes aí de material de construção que tem tudo, eles vão parte com a gente também, tá? Precisa ter a atividade de comércio. Nós temos ainda consumo industrial de produtos florestais, e aí eu vou dar vários exemplos, mas a gente tem o pessoal que produz óleos essenciais, a gente tem o pessoal que queima madeira para produzir alguma coisa, né? Então, é o consumo da madeira, né, de produto florestal para produzir alguma outra coisa, não necessariamente com a madeira, tá? 2148. E o transporte de produtos florestais, a 2149, que é fundamental para quem emite DOF. Então, na missão do DOF eu vou falar melhor, mas uma empresa transportadora que aluga os seus caminhões para transportar madeira de alguém precisa estar no CTF, essa empresa precisa estar cadastrada no CTF, e precisa ter a categoria de transporte de produtos florestais. Mas ela não acessa o sistema DOF. Mas a empresa que vai usar a placa do caminhão dela acessa. Então o caminhão dela tem que estar cadastrado com acesso ao sistema DOF. Tá? A mesma coisa, a lojinha de material de construção que você foi lá comprar as vigas para fazer a sua obra. Ele vai levar a viga para sua casa? Dentro da cidade é difícil a polícia parar, né? Mas pode acontecer. O ideal, o legal que está previsto na lei é ele emitir um DOF. Lembra que nós falamos no ano passado? Emitir um DOF do tipo isento de CTF ou consumidor final para acompanhar com a nota fiscal a madeira até a sua casa. Para ele poder emitir esse DOF, ou seja, pôr no caminhãozinho e levar, ele precisa ter também transporte de produtos florestais. Mas na aula que nós vamos falar sobre o mercado madeireiro, eu explico melhor isso, tá? Sobre o DOF, só para lembrar, né? O isento de CTF são justamente aquelas pessoas, empresas, que não são fazer esse cadastro aqui, que nós estamos falando. Nós, por exemplo, né? Eu opero o sistema e tenho um cadastro no CTF, mas quem não opera o sistema, não tem. Então você vai comprar madeira para sua casa, você é isento de CTF, é considerado um consumidor final. Você não precisa ter esse cadastro aí, a loja consegue imprimir no seu CTF. Ah, a igreja vai fazer uma reforma e vai lá na madeireira comprar madeira. É possível emitir DOF consumidor final ou isento de CTF para o CNPJ da igreja, sem problemas nenhum, porque a igreja não é comerciante, ela vai usar na reforma, certo? É importante esse conceito ficar claro, mas eu vou repetir quando a gente fala da indústria madeireira, porque ele é fundamental para evitar autuações. É ele que vai manter o sistema funcionando bonitinho, certo? Voltando então ao CPF, onde que a gente vê, é que a gente está falando aqui das atividades, tá? Mas como que eu vou saber qual dessas atividades se enquadra melhor naquilo que eu preciso, né? Ah, minha empresa faz, sei lá, eu vou fazer móveis, mas é meio óbvio, né? Por exemplo, esse caso. Ah, mas eu vou fazer, eu tô licenciando um condomínio, né? Vou fazer um condomínio, tô abrindo os lotes, aí vou fazer supressão das árvores que estão lá, tá dentro do meu projeto. Como que eu sei qual ficha que eu preciso, né? Você já sabe que a exploração da madeira que a Raquel contou pra você, mas e se não tivesse, Raquel? O que você faria? Ó, lá no site do IBAMA tá aí o link. Você consegue acessar todas as fichas técnicas de enquadramento das atividades que existem dentro do CTF-APP do IBAMA. Então, você está com dúvida em qual atividade a sua empresa se enquadra, você acessa as fichas técnicas para verificar. Vou mostrar para vocês como. Então, aí tá a carinha do site. Eu não deixei para entrar na hora, porque o site é pesado, demora para carregar, então eu trouxe alguns prints, tá? Mas depois vocês experimentam entrar em casa. Ó. Você entra aí pelo link, vai ter logo de cara nesse link, ali embaixo, as fichas técnicas de enquadramento, aqui, ó. Aí, a gente vai selecionar fichas por categorias, para ver aquelas atividades lá. Mas dá para você procurar por tema, por exemplo. Não faço a menor ideia. Eu ponho lá por tema madeira. Né, licenciamento. Então ele mostra tudo que tem a ver com esse tema. Então, se você está mais perdido ainda, dá para você procurar por tema, né? Ou ver uma lista de tudo, escolher qual que você quer. Eu escolhi aqui fichas técnicas de enquadramento por categoria. Aí ele vai te dar as categorias, que são aquele numerinho que vem na frente que eu falei, serraria 7, comércio é 20. Então, esse número é a categoria da ficha, da atividade. Aí, para ilustrar aqui a da madeira, então, a gente tem 22 categorias. Aí, qual será a minha, né? Aí a gente vem aqui, ó, indústria da madeira, eu acho que é isso, vamos ver se é. Então, você clica em indústria da madeira, ele vai abrir todas as fichas técnicas de enquadramento relacionadas à indústria da madeira. Então tem aí ó, todas aquelas que eu falei. Fala, eu quero ver essa daqui, ó, serraria e desdobramento de madeira. Então você vem aqui à direita, ali no vermelhinho, e clica no azulzinho, que é o link para abrir a ficha técnica. E aí, dentro da ficha técnica, você vai encontrar todas as informações do mundo sobre essa atividade que você precisa. Aqui, eu peguei só os tópicos dela, tá? Porque essa ficha é muito longa, ela tem muitas páginas. Não ia dar pra pôr tudo aqui, ia dar uns 20 slides, tá? Então, ó, ela vem primeiro aqui no cabeçalho, descrevendo, né, o código dela, o 7.1, a descrição, tá? E aí ela fala, ó, o que a descrição compreende, ou seja, quais ações e atividades se enquadram nessa atividade 7.1 de serraria e desdobro de madeira. Tá? Então ela fala que atividades que se enquadram aqui, então o que ela compreende, o que ela não compreende, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma indústria moveleira, eu fabrico móveis.
Aqui ele vai estar, ó, a 71 serraria de desdobro compreende transformação de tora em madeira serrada, banana. Não compreende fabricação de móveis, banana. Procure categoria 7.4. Ele já te indica onde você vai. Aí você fala, vim na fichada. Então a minha é 7.4. Aí você vai lá na 7.4 e vê se ela compreende fabricação de estruturas de madeira, tá? Então ela explica bonitinho. Ela ainda traz. Opa, perdão. Traz aqui ainda, ó, nas definições e linhas de corte. Então ela explica a diferença das atividades, quais que enquadram, quais que não enquadram. Faz o KINAI, possíveis KINAI de empresas que se enquadram nessa ficha técnica. Então você tem a sua empresa aberta, você tem o KINAI, e você não sabe qual ficha técnica, acessa a ficha que você desconfia e vê se o seu KINAI tá lá dentro, tá? Então ele lista os KINAIs. Infelizmente, como eu falei, eu não deu pra pôr exemplo de tudo, senão vai ficar muito longo. Mas acessem mais tarde, ou amanhã, né, quando vocês puderem, deem uma olhadinha. Ela traz ainda outras atividades do Cadastro Técnico Federal, relacionadas a essa ficha técnica, ó, né? Então, outras atividades, o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, cadastro do IBAMA e relatório anual de atividades. Então, ela traz aqui, ó, por exemplo, você tá lendo a ficha e ainda tá com dúvida. Ele fala, ó, outras atividades parecidas com essa, mas que tem suas fichas próprias, ó. Preservação da madeira, também precisa incluir a atividade 7.2. No caso de desdobramento de tora por motosserra, na área de exploração florestal, banana, incluir a 7.1 e a 22, que é a exploração econômica da madeira, ó. Então, a ficha vai te dando o caminho de quais atividades você precisa ter, tá? Ela é bem didática, ok? Aí ele fala, ó, tem taxa, ó, tem RAP, RAP é o relatório, né, anual. Então, ele já vem te falando o que enquadra aqui. É, Ele ainda avisa, né, que o fato de você declarar uma atividade não te desobriga a declarar outras, que você também precise. Como eu falei, dependendo da atividade, você vai precisar ter várias, né? Como eu falei, eu preciso ter comércio, eu preciso ter, sei lá, fabricação, porque eu também faço coisas de madeira, além de vender madeira, e eu também preciso ter transporte para poder emitir DOF, né? Então, não vai ter uma só, você vai ter várias atividades, tá? E ainda no final, tem observações e tem referências normativas. Ele ainda traz uma batelada de todas as normas que regulamentam essa ficha de enquadramento dessas atividades e esse enquadramento que ele está citando, tá? Então, aí eu tô dando exemplo aqui de uma ficha da madeira, mas para toda atividade poluidora tem uma fichinha dessa lá, ok? Então, se vocês quiserem procurar depois, é, das suas empresas, empreendimentos, se vocês estão adequadamente cadastrados, estão com dúvidas, estão na atividade correta, só entrar lá e verificar. Teve alguma dúvida até agora? Tem uma dúvida aqui do Carlos Guilherme, posso ler? Pode, por favor. Ele está perguntando se, no caso de uma indústria que já possui o CTF-APP do KNAI de sua atividade principal e teve que escoar madeira nativa pontual decorrente de um corte de nativa, após a emissão do DOF e confirmação do recebimento pelo pátio, a empresa pode cancelar esse CTF de atividade florestal? Pode. Se ela nunca mais vai. Isso aqui não cheira de casa concreta, essa dúvida pontual. Se ela nunca mais vai comprar, vender DOF, nada, ela pode. Ela pode tirar essa atividade. Se não tem a ver com o KNAI dela, né? Se é uma coisa totalmente pontual, ela não tem por que ela ficar pagando taxa numa atividade que ela não tem necessidade. Mais alguma? Não, era só essa dele. Nossa, a pessoa tá tímida hoje, hein? Teve mais pergunta lá passada. Tem sim, tem uma dúvida Chegou. minha. Ele está perguntando que eu, como empreendedor, devo registrar meu CTF ainda de acordo com o DOF? CTF AIDA. Então, no caso, não, você precisa estar no APP. Eu vou falar do responsável operacional, por exemplo, né? Esse caso, ele tem que estar no CTF APP, mesmo ele sendo um profissional ou consultor, acho que é isso que você quis dizer, né? O empreendedor que vai solicitar autorização, então, para corte de expressão, mais ainda, tá? Porque é uma atividade que impacta o meio ambiente, então tem que estar no CTF APP, tá? Sempre que for um profissional que vai atuar lá diretamente, por exemplo, tá falando da fauna, né? Também no CTF APP, né? Então, num empreendimento de fauna, um criador, um mantenedor, o responsável veterinário, o responsável técnico precisa estar no CTF APP, não no AIDA, tá? Raquel, Pode falar, Daniel. Raquel, desculpa, boa noite. Boa noite. Existe algum código específico que tem que estar no CTF-APP? Porque eu acho que eu me cadastrei em maio, se eu não estou enganado, e eu não me recordo se tinha alguma coisa especificada sobre DOF. Acho que é uma coisa bem geral, assim, sobre empresas que trabalham com consultoria ambiental. Olha, você vai ter que ter, para acessar o DOF, tem que ter uma dessas categorias aqui também, viu? Inclusive, eu falei que eu não posso comprar madeira presente porque eu tenho, eu tenho categoria no app também não consigo. Você vai ter que estar, eu não me lembro agora se tem alguma específica, mas no app eu acho que não tem para consultor. Você tem que pôr, por exemplo, a exploração da madeira, alguma coisa assim mesmo, lá dentro. Tá? E você sabe se isso é feito na hora ou se eu tenho que esperar algum tempo para que seja atualizado? Não sai na hora, é só lembrar Não. de emitir. Você Tá. atualiza lá, escreve e clica Uhum. emitir certificado, que ele atualiza o sistema na hora. Não precisa da Tá. aprovação do IBAMA, não. Tá, beleza. Não vou te alugar por enquanto, não. Tem mais perguntas, mas vamos jogar mais pra frente. Tá bom, vamos ver. Se não vier o assunto, aí você pergunta. Tá bom, beleza, obrigado.